Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo 2 ônibus hoje em Laranjal Paulista, na região de Itapetininga. Câmeras de segurança flagraram essa batida. O Douglas Belan está em Laranjal Paulista, vai conversar com a gente agora e vai explicar o que aconteceu. Belan, boa noite. Muita movimentação por aqui o dia todo, viu, Daniele? Nesse acidente aí com 2 ônibus, que chama muito atenção pelas imagens do acidente, também pela quantidade de pessoas envolvidas. Boa noite a você, o pessoal que nos acompanha de casa também. O acidente foi por volta do meio-dia. 2 ônibus de trabalhadores de fábricas de brinquedo aqui de Laranjal que estavam indo para mais um turno de trabalho. Esses 2 ônibus acabaram batendo em um trevo aqui de Laranjal Paulista. O Corpo de Bombeiros socorreu as vítimas. Muitas foram trazidas aqui para Santa Casa, outras vieram por conta, e muitos familiares também, ao ouvir falar desse acidente, vieram para cá para ver se o funcionário da empresa estava aqui, né, no hospital internado ou não. A maioria saiu ilesa ou com algumas escoriações, mesmo entre as 7 feridas aí que a gente tem informações. 2 pessoas tiveram ferimentos graves, foram transferidas, estão em Piracicaba nesse momento, no Hospital dos Fornecedores de Cana, lá da cidade. A gente separou uma reportagem para mostrar para você como foi. Vamos ver. O acidente aconteceu pouco depois do meio-dia. As imagens de câmeras de segurança mostram uma concentração de ônibus que levavam funcionários da indústria de brinquedos para mais um turno de trabalho. Um dos veículos saía da cidade de Laranjal Paulista para entrar na rodovia Marechal Rondon. O motorista atravessa e é atingido em cheio por outro ônibus que já estava na estrada. Essas imagens feitas por testemunhas revelam o desespero logo depois do acidente, com algumas pessoas feridas. Um dos motoristas ficou preso às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros socorreram as vítimas, 2 delas em estado grave. O acidente aconteceu bem nesse trecho, no trevo de Laranjal Paulista, que aliás é bastante movimentado. Os 2 ônibus são de uma mesma empresa de transportes, mas levavam trabalhadores de 2 fábricas diferentes de brinquedos. As pessoas que tiveram os ferimentos mais graves estavam no ônibus que vinha pela rotatória e que atravessou a rodovia. Os feridos foram levados para a Santa Casa de Misericórdia. 2 trabalhadores precisaram ser transferidos para o Hospital dos Fornecedores de Cana, em Piracicaba. Um deles é o irmão do José Messias, o João Pereira dos Santos, de 46 anos. Recebi pela uma colega minha, né? Pela irmã da minha cunhada. Ela mandou umas fotos para mim, mas nós não sabíamos se ele estava envolvido no acidente, né? Aí que nós descobriu que ele estava no acidente, que fiquei sabendo que deu trauma, né? As 2 pessoas, nele e na moça. A Franciele teve ferimentos no braço, no rosto e na parte de trás da cabeça, mas foi liberada do hospital. Ela diz não se lembrar do que aconteceu. Não lembro de muita coisa. Foi um choque para todo mundo. Representantes das fábricas e da empresa de transportes foram ao hospital prestar apoio às vítimas. O dono de uma das fábricas de brinquedos diz que os acidentes são comuns naquele trecho e que foram vários os pedidos de obras no local. A gente quase toda semana escuta baques e baques e baques de batida, quando não é com moto, é com carro, é com caminhão. É terrível. Eu nem sei quantas pessoas já faleceram nesse ambiente aqui. Hoje foi um acidente grave. Tem 2 funcionários indo para a UTI móvel com risco de vida. São coisas que não podem acontecer mais. Isso tem que parar de acontecer. O ônibus e o local do acidente passaram por uma perícia poucas horas depois da batida. A pista chegou a ficar interditada. Por volta das 4 horas da tarde, os 2 veículos foram retirados do local. Bom, a Santa Casa de Misericórdia aqui de Laranjal Paulista não informa o estado de saúde dos pacientes. A prefeitura divulgou que ainda tem 2 pessoas aqui em observação, mas elas tiveram ferimentos leves. O motorista do ônibus, que estava preso às ferragens, também uma passageira do ônibus de trás. Ela é trabalhadora da empresa Milk. Nós tentamos contato com essa empresa, mas nós não conseguimos uma resposta deles. O Hospital de Piracicaba não nos repassou as últimas informações sobre o estado de saúde dos 2 pacientes que foram transferidos para lá, os 2 pacientes que estavam em estado grave. Sobre a rodovia, você viu o dono da outra empresa, Codiplas, falando com a gente, reclamando da situação, uma reclamação constante
das empresas, também da Vicamp, que é a empresa transportadora aí dos passageiros. Todos reclamam bastante das condições da rodovia. A gente foi até o local, constatou algumas cenas de quase acidente, muito perigo e muitos motoristas parando para conversar com a gente e falar desse perigo no trevo. Aí nós fomos atrás da ETESP, que não falou sobre obras, fomos atrás também da concessionária ali que administra aquele trecho, Rodovias do Tietê, que nos informou que há um projeto para reforma, duplicação desse trecho que está nesse momento em análise entre a concessionária e o governo do estado. Deve sair esse projeto, segundo a Rodovias do Tietê, em 2023. Falei agora há pouco da Vicamp, que é a empresa responsável pelos 2 ônibus, a empresa de transportes. Eles também reclamaram das condições ali da rodovia, disseram que os motoristas passam por ali diariamente, a gente viu vários ônibus de fato, e a Vicamp disse que os 2 ônibus estão circulando corretamente, informação confirmada pela ETESP, viu, Daniele? Mais um ano inteiro para ter uma solução, deve ter alguma alternativa paliativa para esse problema, não é? A gente segue acompanhando, claro, a situação dessas pessoas que estão aí internadas e também, né, quem sabe, uma possível solução para essa estrada tão perigosa. Obrigada, viu, Belan? Boa noite, bom trabalho.